Dente não nasce que nem cabelo. Você já falou pro seu filho ou pra sua filha essa frase e ele caiu na gargalhada? Não? Talvez eu tenha exagerado então, mas brincadeiras à parte, é claro que eu nunca fiz essa brincadeira com meus filhos, mas você sabe por que eu tô falando isso e por que isso acontece? Porque ele sabe que o seu comportamento não é condizente com a sua fala, ele sabe que você não vai ser agressivo, que você não vai lidar dessa maneira com ele. E o que isso tudo tem a ver com liderança, Bruno? Tudo, porque as suas atitudes, a sua comunicação, a sua conduta verbal ou não verbal, a sua frequência, ela é ferramenta fundamental para você se conectar com o seu time de verdade. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Eu vou te ensinar algumas técnicas para que você se conecte com a frequência das pessoas com quem você interage mais, melhorando ali o seu relacionamento. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas. Se você está no podcast Spoilers da Vida, se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você receba toda semana o conteúdo exclusivo que eu venho produzindo aí há mais de 7 anos. Se você preferir, também pode me acompanhar nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E como eu já falei, o foco dessa temporada é liderança. Você já saiu de uma reunião com a sensação de que algo estava estranho, mesmo que ninguém tenha dito nada de errado, aquele silêncio no final da reunião que às vezes incomoda, né? Sabe como é que é? Você faz aquele discurso, ele é super coerente, os números todos fazem sentido, mas o ambiente estava meio estranho. Por mais que você tenha deixado claro que você estava aberto a ouvir, você chegou no final e perguntou, tá tudo bem? E aí, pessoal, alguma contribuição? E ninguém falou nada, né? Na sua cabeça, estava tudo certo. Mas o seu corpo, ele estava ali rígido, você estava com seus braços cruzados, o seu olhar estava um olhar impaciente, a sua respiração estava curta e, sem perceber, você mandava uma mensagem clara para as pessoas. Não é seguro discordar de mim. Essa é a diferença entre comunicação verbal e frequência comportamental. Você já vive há muito tempo na era da comunicação, a gente já fala isso há muito tempo, né? As empresas focam ali nos treinamentos, na parte de oratória, workshop de feedback, curso de storytelling, tudo isso para você melhorar a sua forma de falar. A gente aprende a estruturar o nosso discurso, a escolher palavras que são ali estratégicas, a usar frases que são motivacionais, inspiradoras, mas a gente esquece de algo básico. A comunicação não começa na boca, ela começa no ambiente e no seu comportamento. Antes mesmo da primeira palavra, o time sente o ambiente e sente a sua presença. Antes da primeira frase, tudo isso já falou com ele. Antes da sua explicação racional, o sistema nervoso das pessoas já decidiu se você está ali no momento de ameaça ou de segurança. Quando eu falo em entrar na frequência do time, eu não estou falando só da questão do discurso, de falar de forma com que o time vai entender. Isso é só parte da comunicação. Eu estou falando de ritmo corporal, eu estou falando de energia emocional, de postura, de expressão facial, do tom da sua voz, da distância física que você vai estar para as pessoas, do nível de formalidade ou informalidade que você vai estar usando, da velocidade de decisão, da cadência da sua fala, do grau de detalhamento que você vai usar, da forma de reagir sob pressão, ou seja, são muitas coisas, né? A frequência real é aquela que conecta as pessoas com o seu comportamento. Mas o que ninguém sabe é que o comportamento ele é percebido de forma praticamente automática. Pensa nisso como se fosse ali um rádio. Você tem, sei lá, o melhor conteúdo do mundo, mas se a sintonia estiver ruim, não estiver na frequência certa, ao invés de sair um som fino, maravilhoso, vai sair um ruído, né? E muitos líderes falam, mas mesmo assim eles não conseguem se conectar de verdade com seus times. Às vezes eles conseguem com uma pessoa, com outra, mas não com o time todo. Porque liderança é sintonia. E assim como no rádio, você também vai precisar ajustar a sua para cada uma dessas estações. Imagina, por exemplo, um líder dizendo, nossa, eu confio muito no meu time, eu confio muito em vocês. Mas ele revisa cada detalhe, ele controla cada decisão que é tomada, ele interrompe as pessoas no meio da explicação, ele corrige a pessoa antes dela terminar. Qual é a mensagem que chega de verdade? A verbal, de que ele confia, ou a comportamental do que ele está fazendo, do exemplo que ele está dando? Agora vamos imaginar o cenário contrário. O líder ele fala pouco, mas ele age como exemplo. Ele escuta com presença, aquela escutativa, ele faz pausa, ele inclina o corpo levemente para frente para prestar atenção de verdade, ele mantém o contato visual com a pessoa de forma equilibrada, ele faz perguntas genuínas, com interesse, ele agradece a contribuição das pessoas e ele reconhece o trabalho.
mesmo que ele não tenha tantas palavras quanto o outro líder, a mensagem aqui é clara: eu estou aqui com vocês. E é exatamente com isso que nasce a confiança. Não pelo discurso, mas pela coerência. E eu vou te contar um outro segredo. O seu estado emocional, ele vaza, ele é percebido. Você pode tentar esconder a impaciência, disfarçar a irritação, tentar mascarar quando você está julgando alguém ou algum comportamento, mas as suas microexpressões, principalmente as faciais e também as corporais, elas acabam te denunciando. E pode ter certeza, o tom da sua voz oscila aumentando, o ritmo acelera porque você está ali impaciente, a sua respiração fica mais rápida, principalmente quando você está nervoso, você dá aquela virada de olho, né? Já percebeu? Essa é a mais comum, né? Que alguém está falando, a pessoa vira o olho para trás. E o time não deixa isso passar, né? De forma alguma. Talvez você até faça isso de forma inconsciente, mas com certeza impacta na sua relação com as pessoas. E claro, algumas pessoas buscam desculpa, justificativa, mais para elas mesmas do que para os outros, porque, sendo bem sincero, não importa a razão, não importa a sua intenção, não importa nada além da mensagem que você passa. Você pode dizer, o meu jeito é direto, eu sou objetivo, eu sou direto ao ponto, eu não tenho muita paciência para rodeios, eu não gosto de mimimi, eu não tenho tempo a perder na minha posição, ou o pior de todos, né? Eu estou fazendo isso só tentando ajudar. Pode jogar fora todo esse discurso, ele não serve de nada quando as suas ações e os seus comportamentos não estão condizentes com a mensagem que você está tentando comunicar. Isso daí não é a forma certa. Isso tudo é só para deixar você mais feliz, para você sentir que você tem razão. E quando você acredita que os outros precisam se adaptar à sua forma de funcionar, isso cria o que a gente chama de adaptação unilateral. O time aprende a usar máscaras, a moldar os comportamentos de forma falsa, aprende a medir palavras, né, pisar em ovos quando for falar com você, aprende a sobreviver dentro daquele ambiente mais do que contribuir, mas deixa de se engajar, deixa de se sentir seguro, deixa de se sintonizar com você. E antes que você pense que ajustar a sua frequência, ou o seu modo de falar, ou o seu próprio comportamento é manipulação, pode ter certeza que não é. É uma forma que você vai estar dizendo para a sua equipe ou para as pessoas: eu respeito quem você é o suficiente para me ajustar um pouco. Isso não significa que você vai perder a sua identidade, os seus valores, não significa que você vai perder a sua personalidade, nem significa que você precisa concordar com tudo. O que isso significa? Significa que você está ali para ampliar a sua flexibilidade comportamental. Você continua sendo quem você é, mas você tem a capacidade de escolher como se manifestar de acordo com as pessoas com quem você está lidando. É como ter diferentes modos de operação, mas todos coerentes com os seus valores. Porque um bom líder, ele não tem uma única frequência, ele tem amplitude. Mas vale lembrar que frequência também está nas decisões. Está em como você cobra, como você delega, como você controla, como você permite autonomia, né? O inverso da parte de controle, como você reage ao erro, como você conduz um cenário de conflito. Se uma pessoa altamente autônoma recebe ali um microgerenciamento, o que isso vai acontecer? Frustração, é claro, né? Essa pessoa vai se sentir desmotivada. Agora imagina ao contrário, uma pessoa que é insegura recebe ali liberdade total, sem nenhum direcionamento. O que acontece? Ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar mais insegura do que ela já estava. E olha como a mesma decisão gera efeitos opostos dependendo da sintonia da pessoa. Essa calibragem vem com o tempo e com o conhecimento de cada pessoa do seu time. Até aqui, talvez você esteja se perguntando, mas como é que isso funciona exatamente? Como é que o nosso cérebro consegue perceber essas nuances? Porque são pequenos ajustes de como é que isso pode acontecer no nosso ambiente de trabalho, como é que eu regulo a minha intensidade sem parecer ali artificial, né? Porque as pessoas vão perceber. E é exatamente isso que a gente vai se aprofundar agora no episódio. Mas antes disso, se você está curtindo esse episódio, não deixa de compartilhar com alguém que está começando no caminho de liderança e precisa desses insights para seguir no caminho certo e ter as rédeas da própria carreira. E se você for novo por aqui, não deixe de avaliar o nosso podcast, né? Deixar o seu review, deixar o seu comentário e assinar também esse canal e ativar as notificações para que você receba toda semana um conteúdo novo. Então, voltando ao tema, o que exatamente faz uma equipe relaxar ou se contrair quando um líder entra na sala?
Por que alguns líderes geram aquele sentimento de segurança quase que instantaneamente, enquanto outros ativam aquele modo de tensão, mesmo que eles tragam ali palavras motivacionais, positivas? A resposta está na interseção entre psicologia, neurociência e comportamento. E quando você entende essa engrenagem, você deixa de reagir no automático e começa a liderar com consciência, que é o mais importante. Existe um fenômeno chamado contágio emocional. Já percebeu como um colega, quando ele está muito ansioso ou triste, ele acaba deixando o ambiente mais tenso ou mais triste, se for o caso? Ou então uma pessoa calma que chega naquele momento de tensão e ela consegue estabilizar o grupo? Um líder irritado, ele também muda o clima de uma reunião, o clima de uma equipe, e isso é uma regulação nervosa coletiva. O nosso sistema nervoso está constantemente escaneando ali o ambiente em busca de segurança ou de perigo, né? Essa é a característica natural de sobrevivência do ser humano. E o líder, pela posição que ele ocupa, ele é uma das principais referências desse escaneamento. Se ele está tenso, o time entra em estado de alerta. Se ele está imprevisível, o time entra em hipervigilância. Mas se ele está estável, o time relaxa. O estado emocional do líder, ele funciona como se fosse ali um termostato do ambiente. Ou seja, você não só comunica suas ideias, você comunica o estado. Bem, agora que você está entendendo como o seu comportamento, a sua fala, suas emoções influenciam nessa frequência e conexão que você tem com as pessoas, vamos colocar isso em prática? Eu vou te explicar aqui alguns fatores que vão te ajudar a se adaptar e também como usar eles no dia a dia, como improve, né? Como melhorar cada um deles no seu dia a dia. Né? O primeiro deles é o ritmo da sua fala. Pessoas analíticas, elas precisam de pausas, elas pensam, processando os detalhes, elas precisam de tempo para organizar as ideias e para dar suas respostas. Se você acelera demais, e eu sou uma pessoa acelerada, já deu para perceber, né? O que vai acontecer? Elas se sentem pressionadas, elas começam a travar, elas ficam menos participativas, porque elas não têm tempo de pensar e dar uma resposta. Por outro lado, pessoas aceleradas, como eu, se desconectam quando uma conversa fica excessivamente detalhada, né? Se você entra com explicações longas ou repetitivas, essas pessoas perdem foco, elas começam a olhar o celular, ou vão fazer alguma outra coisa, ou ela interrompe a outra pessoa para falar, gente, vamos direto ao ponto, porque a gente quer acelerar aí esse ambiente, né? Um bom líder, ele regula o ritmo, ele nem é rápido demais, nem é lento demais, mas ele é adequado ao perfil e ao contexto que ele está. E como é que você pode melhorar o ritmo na prática? Antes de falar, observa o padrão das pessoas e elas respondem de forma rápida ou elas fazem pausas longas, adapta a sua velocidade, a velocidade dela ali naqueles primeiros minutos e aí você vai achando a mesma frequência, né? Faça pausas conscientes após as perguntas importantes. Às vezes o silêncio ele comunica respeito ao tempo do outro, né? Para que ele pense e para que ele possa responder para você. Em reuniões que sejam ali tensas, ao invés de acelerar, você tem que reduzir o ritmo. Só isso já muda aquele campo emocional, já tira um pouco da atenção, né? Se o time estiver apático, por outro lado, né? Aí você acelera levemente o ritmo, vai sentindo e vai reduzindo ali explicações longas para trazer eles para o jogo, né? Colocando isso de forma bem simples aqui se o outro parece pressionado, você desacelera. Se o outro parece disperso ou desinteressado, aí você simplifica, aí você acelera ou você dinamiza a sua comunicação. O segundo fator é o tom de voz. Tom alto ativa a defesa, as pessoas ficam mais para trás, né? Até fisicamente para trás. Mesmo que o conteúdo que você esteja falando seja positivo. Tom muito baixo, gera aquela insegurança, aquela falta de interesse, pode até parecer uma hesitação. Um tom que oscila demais, muito alto, muito baixo, gera imprevisibilidade. E a gente sabe que a imprevisibilidade ativa um estado de alerta nas pessoas, né? Já o tom firme e estável, ele transmite segurança. Mas você tem que se lembrar de mudar o tom de vez em quando, porque a monotonia do mesmo tom também tira atenção, né? E como é que você faz para melhorar o tom na prática? Grava uma apresentação sua, e se tiver outras pessoas, você pede para poder gravar, né? E depois você escuta a sua fala, só o tom, não o conteúdo. O importante é o tom da sua voz. Você treina a falar um pouco mais devagar quando você estiver sob pressão, você aumenta a velocidade quando você estiver acompanhando ali um momento onde você precisa trazer as pessoas para o jogo. Inspira profundamente antes de responder a pergunta. Às vezes você vai ver alguns apresentadores, eles
dão aquela respirada antes de dar uma resposta, é exatamente para regular o tom, para que possa responder de forma mais tranquila e também para que eles possam pensar sobre o que está sendo respondido, né? Evita aumentar o tom para ganhar autoridade, né? A autoridade real, ela vem da estabilidade, não vem do grito. A autoridade não se ganha no grito, né? Em conflitos, você vai reduzir o seu volume. Então, ao invés de falar mais alto, você vai falar mais baixo, mais consciente, mais cadenciado, né? O terceiro fator é a intensidade emocional. Imagina um time ali ansioso, pressionado por um prazo, por uma meta. Se o líder entra com mais intensidade, com mais cobrança, acelerado e com aquela energia caótica, o que vai acontecer? Ele não vai motivar, né? Ele vai sobrecarregar, ele vai gerar desânimo, ansiedade, ele vai gerar estresse. Agora imagina um time acomodado, aquele time que deixa a vida me levar, né? Se o líder entra com energia baixa, gente, a gente precisa ser um pouco mais enérgico, né? A gente precisa resolver as coisas aqui. Não vai acontecer nada, ele também não vai inspirar, ele também não vai reforçar o time, ele vai gerar ali mais estagnação, ele vai manter o time na zona morta, né? Como é que você pode melhorar a intensidade na prática? Primeiro, se pergunta ali antes da reunião, esse ambiente ele precisa de energia ou ele precisa de estabilidade? Se o time estiver ansioso, diminui os gestos bruscos, fala com pausa, usa frases mais estruturadas. Já se o time estiver mais apático, aumenta de leve o seu entusiasmo, a forma como você está falando, use perguntas para fazer com que as pessoas se mobilizem, interajam, varia a entonação para gerar ali um dinamismo mais alto, mais baixo durante a reunião. Em momentos de tensão, você regula primeiro o seu comportamento, depois você regula o ambiente. E claro, a gente também tem os fatores de comunicação não verbal, né? Por isso que o quarto fator é a postura. Corpo inclinado levemente para frente demonstra ali interesse, braços cruzados demonstra ali uma defesa de não querer ouvir os outros, né? Os ombros tensos, pressionados, mostram que você está estressado, o queixo levantado mostra uma superioridade, mostra que você quer se impor. Você pode até falar, eu tô te ouvindo, mas se o seu corpo tá fechado, se você tá de braço cruzado ou a mão no bolso, a mensagem verbal, ela é uma coisa, mas ela é menos convincente do que a mensagem corporal, né? E como é que você pode melhorar a sua postura na prática? Antes de iniciar uma reunião, relaxe os ombros de forma consciente, faça ciclos de respiração profunda, apoie os pés no chão. Já reparou aquelas pessoas que ficam se balançando o tempo todo, tá na apresentação, fica se balançando assim? Isso demonstra nervosismo. Estabilidade física gera estabilidade emocional. Então, mantenha os pés no chão, né? Mantenha as mãos visíveis, as mãos escondidas no bolso ou com o braço cruzado. Elas, de forma inconsciente mesmo, elas levam à comunicação de que você não está aberto a ouvir nada. E durante feedbacks que você esteja dando, mesmo que eles sejam difíceis, evite apontar dedos ou recostado, tipo, tô te ouvindo, vai falando, mas eu não quero saber do que você vai... E muito menos revirar os olhos, né? Esse é o pior de todos, né? Se você perceber a tensão corporal chegando, respira fundo, se você tiver de braços cruzados, descruza os braços, e aí você vai relaxar e vai levar essa mesma mensagem para a pessoa com quem você estiver falando. E o quinto fator é a expressão facial, né? Até essas microexpressões de julgamento, elas são percebidas. Às vezes aquele franzir da sobrancelha, né, de desaprovação, de dúvida, ou os olhos assim, aquele olhar do tipo tô desconfiado, meio semicerrado, né? Ou aquele sorriso irônico de desdém do que a pessoa está falando. Isso acontece ali em milissegundos, mas o nosso cérebro é muito bem treinado para perceber isso. E como é que você pode melhorar a expressão facial na prática? Primeiro, pratique a neutralidade de forma consciente ao ouvir críticas. Ao ouvir as críticas que estão chegando para você, não julgue, tenta entender, tenta se colocar no lugar da pessoa, tenta extrair isso de você. A crítica não é a você, a crítica é um fato. Então, vamos separar o fato da pessoa e aí a gente vai conseguir fazer isso de forma mais consciente. Evite reagir com caretas enquanto a pessoa está falando. Se algum julgamento surgir, faça uma pergunta ao invés de reagir a essa pessoa. Treine no espelho expressões de escutativa, leve a sua cabeça numa inclinação suave para conversar com os outros, um olhar estável, não fica com aquele olhar no horizonte, não puxa o celular de jeito nenhum, tenha uma expressão serena. Você não precisa forçar um sorriso e nem fingir que você não está ouvindo, você só precisa evitar expressões de julgamento. Pô, Bruno, legal, e tem mais alguma estratégia, alguma técnica, ferramenta que eu possa usar para melhorar essa sintonia? Tem sim, tem uma chamada rapport.
E vamos partir do princípio que a gente confia mais em quem parece semelhante. Isso é natural do ser humano, tá? O cérebro associa similaridade com previsibilidade e previsibilidade com segurança. E o nosso cérebro quer o quê? Segurança, né? Isso é o rapport, é gerar similaridade. Mas rapport não é uma imitação, uma coisa caricata. É um ajuste sutil que muitas vezes nem é percebido de forma consciente. E como é que você faz para aplicar o rapport na prática? Primeiro, ajuste de leve o seu ritmo. Se a pessoa fala pausadamente, você vai falar pausadamente. Se ela é mais acelerada, você também vai falar de forma acelerada. Você pode espelhar de leve, e é de leve, tá? A postura do outro. Então, se a pessoa cruzou as pernas, você vai lá, cruza as pernas. Se ela botou a mão assim no queixo, você vai lá e bota a mão no queixo. E você vai se ajustando. Isso pode levar alguns minutos, mas isso gera uma conexão com a pessoa. Você também pode fazer ajuste no seu vocabulário. Então, se a pessoa usa um linguajar mais técnico, você usa da mesma maneira. Se é mais emocional, validando ali os sentimentos, você também trabalha dessa forma. E ajuste o seu nível de formalidade, né? Se a pessoa é uma pessoa que está trazendo ali uma conversa totalmente formal, não cabe você trazer ali um tom informal, você tem que ser flexível nesse sentido. Use palavras semelhantes às que ela está usando. E seja literalmente parecido com ela. Se a pessoa curte, por exemplo, cultura dos anos 80, use esse tema na conversa, use como metáforas, porque isso vai gerar aquele pensamento, caramba, essa pessoa gosta das mesmas coisas que eu, olha a similaridade aparecendo. E a gente gosta de quem gosta das mesmas coisas que a gente, né? E com isso a gente chegou ao final desse episódio, onde você aprendeu que liderança não é sobre ter o melhor discurso, mas sobre desenvolver consciência comportamental, que ritmo, tom, intensidade, postura, expressão facial não são só detalhes, mas são parte da mensagem que você está mandando, que o seu estado emocional regula o ambiente antes mesmo da sua primeira palavra, que pequenas calibragens geram grandes mudanças no seu comportamento e no comportamento do time, e que ajudar a sua frequência não é manipulação, é respeitar o outro, porque as pessoas não são nem seguem cargos, as pessoas seguem presença, seguem comportamento, seguem outras pessoas, e a qualidade da sua presença define a qualidade da sua liderança. E se você conhece alguém que fala bem, mas sente que não consegue conectar de verdade com o time, compartilhe esse episódio. Às vezes o problema não é falta de conteúdo dessa pessoa, é falta de sintonia. Tem muita gente tentando melhorar o discurso, quando na verdade precisa só ajustar a sua presença, o seu comportamento, a sua frequência, a sintonia com o seu time. E como eu falo sempre, né, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você não está só ajudando o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas. Você está ajudando outro líder a perceber que liderança não é sobre falar mais alto, é sobre se tornar alguém que o ambiente respeita antes mesmo de começar a falar. Então, eu te vejo na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.